Amém, queridos. Boa noite. Paz do Senhor Jesus, seja com você, seja conosco. Antes de nós entrarmos na palavra propriamente dito, queria te convidar para nós fazermos uma oração que está lá no Salmo 139, 23. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir no Salmo 139, versículo 23. E nós vamos fazer desse salmo uma oração nessa noite. Amém? Se você não tiver, você pode acompanhar aqui. Vamos orar todos juntos, assim, em voz alta. Amém? Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Que eu creio que todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, se der para abaixar só um pouquinho o microfone. Todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, essa precisa ser a atitude do nosso coração. Sabe, quantas vezes nós estamos diante de uma palavra e nós sempre estamos pensando assim, essa palavra daria certo para tal pessoa, eu acho que aquela pessoa deveria ouvir essa palavra, mas a palavra de Deus, ela é para nós, é para cada um de nós, e quando ela é lançada numa boa terra, que é o nosso coração, ela produz frutos em nós. E eu creio em nome de Jesus que essa palavra, assim como é para mim, é para você também, né? Que você possa se expor à palavra de Deus, dizendo isso para Ele. Sonda-me, Senhor. O Senhor conhece todos os meus pensamentos. O Senhor me conhece muito mais do que eu mesmo me conheço. O Senhor conhece as minhas motivações. O Senhor sabe tudo aquilo que eu vou pensar ainda. Então, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho que não te agrada. Se tem em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém? O tema dessa palavra que eu quero compartilhar com você hoje é o ladrão da alegria. Essa semana, Deus trouxe à minha memória, né, esse tema, que era o tema de um teatro infantil, que eu lembro há muitos anos atrás, quando eu acho que ainda adolescente, jovem assim, ainda sou jovem, né, mas jovem, solteira, e nós fazíamos esse teatro para crianças, né? Chamava o Ladrão da Alegria. E funcionava mais ou menos assim. Uma criança entrava em cena com algo, com um brinquedo, com algo que era especial para ela, né? E ela depositava a sua alegria naquilo, né? E ela chegava muito feliz, muito alegre, né? Porque ela tinha aquele brinquedo e de repente vinha o Ladrão da Alegria e perguntava: qual é o motivo da sua alegria? E ela falava: o motivo da minha alegria é porque eu tenho esse celular, né? E eu sou muito feliz por isso. E aí o ladrão da alegria ia e roubava o motivo da alegria daquela pessoa. E aí depois entrava outra pessoa com outra coisa, né? Ou uma criança com um outro coleguinha. Quantas vezes nós depositamos a nossa alegria, né? Nos relacionamentos. E de repente vinha o ladrão da alegria e roubava aquela alegria da pessoa. E aí por último entrava uma criança cantando louvores a Deus. E ela estava simplesmente muito alegre, porque ela tinha Jesus no coração. E o ladrão da alegria chegava e falava: por que você está tão alegre assim? Qual é o motivo da sua alegria? E ela falava: o motivo da minha alegria é Jesus. Jesus é a minha alegria. E essa alegria não pode ser roubada de nós. Nenhum ladrão pode roubar a verdadeira alegria que só Deus pode nos dar. Que é a alegria que Ele tem para cada um de nós. E Deus começou a falar algumas coisas no meu coração, né? Quando Deus criou o homem, quando Ele criou Adão, né, o primeiro homem, a Bíblia diz que Deus soprou dentro do homem um fôlego de vida. Ele soprou dentro do homem o seu próprio espírito. Uma porção de quem era Deus foi soprada para dentro do homem. Então tudo aquilo que tinha em Deus, da natureza dele, né, foi depositado também uma porção daquilo dentro do homem. Então o homem ele era completo, ele era pleno. E mesmo diante disso,
né? Mesmo quando o homem estava ali no jardim, antes mesmo do pecado, a Bíblia diz que quem percebeu a primeira necessidade do homem não foi o próprio homem. Quem percebeu a necessidade do homem foi o próprio Deus, que olhou para ele depois de ter criado tudo, olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Deus, Ele é tão perfeito, e Ele já tinha realmente dado tudo de mais precioso para o homem, mas Ele ainda continua percebendo as necessidades do coração dos seus filhos, né? E Ele foi aquele quem providenciou. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem cair em um sono pesado, foi lá, tirou da costela do homem, né? E fez a mulher uma companheira para o homem, mas não é esse o assunto. Né? Só para nós entendermos como que Deus, né, Ele nos criou para ser felizes, para ser plenos nele, mas para depositar, na verdade, toda essa confiança no Senhor. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Gênesis 2. Nós vamos começar por aqui, mas vamos ler mais alguns versículos. Gênesis 2:16. Na verdade, do 15 em diante. Que diz assim: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. E aí eu quero que você entenda algo muito precioso aqui. Porque antes também de Deus falar para o homem aquilo que ele não podia tocar no jardim, Deus, Ele mostra para o homem tudo aquilo que ele poderia desfrutar naquele ambiente que Deus tinha preparado para ele. Quantas vezes nós estamos tão apegados e com os nossos olhos, tanto na falta, que nós não conseguimos perceber tudo aquilo que nós temos por direito, tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Às vezes nós estamos sempre olhando aquilo que nós não temos, aquilo que está faltando, aquilo que a gente gostaria de ter, né? E até mesmo o nosso relacionamento com Deus. E é interessante porque Deus antes Ele mostra para o homem: olha, eu preparei esse ambiente aqui para você. Aqui tem vida, aqui tem provisão, aqui tem proteção, aqui tem o alimento que você precisa, aqui tem tudo, aqui você tem uma companhia, aqui tem tudo. E aí depois disso, né, Deus faz uma advertência para o homem e fala: olha, mas tem algo que você não pode tocar, porque no dia que você tocar, certamente você vai morrer. Quantas pessoas vêm para Jesus e a pessoa, ela sempre está medindo muito mais a falta, ela está medindo sempre muito mais as percas. Ai, mas agora, né, eu sou crente, eu não posso mais fazer isso. Agora que eu sou crente, eu não posso mais aquilo. Agora, né, não posso isso, não posso aquilo. E muitas vezes as pessoas estão medindo muito mais as percas do que os ganhos que elas têm com Deus, na vida com Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos concentrar naquilo que Ele já tem feito por nós. Jesus morreu naquela cruz porque Ele nos amou primeiro, né? Nele nós temos vida, nele nós temos liberdade. No Senhor nós podemos ser livres para decidir, sem as amarras do pecado. No Senhor nós podemos todas as coisas. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nele nós temos uma fé viva, nós podemos colocar a nossa fé em ação e nós podemos viver os milagres de Deus para nós. Tem tantas coisas que nós podemos viver em Deus. Nós podemos ter certeza de que um dia nós vamos morar com Ele na eternidade, porque a palavra de Deus nos garante isso, que nós temos um lugar no céu. Na semana passada o pastor ministrou a respeito disso, que Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês. Então nós podemos ter certeza de todas essas coisas. Nós não podemos nos concentrar simplesmente naquilo que nós não temos, naquilo que nós não podemos, porque são coisas tão
pequenas que nós precisamos abrir mão em prol do nosso relacionamento com Deus. É tão pequeno, é tão pouco, que nós precisamos parar de olhar para essas coisas e começar a olhar de fato para Jesus, para aquilo que Ele já conquistou para nós. Comece a olhar para Jesus, comece a olhar para a sua vida, quem você é hoje, quem você era sem Jesus, quem você seria sem Ele. Comece a olhar para Jesus, o que Ele já fez em você, o que Ele pode fazer ainda, aquilo que Ele está fazendo, que Ele está construindo na sua vida. Agora eu quero que você pule ali para o capítulo 3 de Gênesis, e nós vamos ler um pouquinho aqui, capítulo 3, do 1 em diante. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? Então, essa passagem é muito interessante, porque nós podemos ver que desde o início aqui, desde o Éden, que o diabo ele já tenta relativizar aquilo que Deus já falou, algo que Deus já disse como absoluto. Então o diabo ele vem tentando trazer confusão, com as suas mentiras, tentando relativizar aquilo que Deus falou e normalizar. Não é bem assim. E sabe, queridos, em um tempo onde tudo parece ser muito relativo, as pessoas já não creem mais em uma verdade absoluta. Peraí, a gente tem que olhar bem aqui, por qual ângulo, enfim. Não é bem assim, não precisa ser bem assim, Isso aqui está sendo muito radical, Em um tempo onde tudo é muito relativo, nós precisamos crer na palavra de Deus, sabe? Como sendo uma verdade absoluta para as nossas vidas. E é uma verdade absoluta a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus tem falado para você. Sabe, quantas vezes nós também não já ouvimos essas vozes? Quantas vezes nós não já sentimos essa pressão também, nos nossos ouvidos? Não precisa ser tão assim. Não é bem assim que Deus falou. Não, se você simplesmente fizer assim, não vai acontecer nada. Não tem nada a ver, Isso aqui, nós estamos em outro tempo, nós estamos vivendo em outro tempo. Quantas vezes nós temos ouvido também essas vozes na nossa mente, tentando nos confundir sobre algo que Deus já falou, sobre algo que a palavra de Deus já deixou claro, para que nós possamos viver e ter como referência para nós. Quantas vezes nós ficamos nos apegando, mas fulano faz, pastor tal faz, o filho do pastor faz, isso, e a gente vai tentando buscar referências, que não é errado buscarmos referências, mas a nossa maior referência tem que ser sempre a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado para nós. A palavra de Deus tem que ser absoluta nas nossas vidas, e nós não podemos ter medo disso,
precisamos realmente buscar isso para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que o diabo tenta fazer é relativizar aquilo que Deus já falou. E a segunda coisa que ele tenta fazer, ele tenta nos enganar com promessas que Deus não nos fez, né? E às vezes começa a falar coisas que Deus não falou. Olha o que ele fala aqui, ele diz, não é bem assim, no dia que dela comer, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sabe, o diabo às vezes ele vai tentando abrir os nossos olhos para algo que é um desejo dele, né? Ele que sempre quis tomar o lugar de Deus, estar no lugar de Deus, e às vezes ele vai tentando abrir os nossos olhos para isso. E a proposta do diabo é sempre, né, de alegria, de prazer, né? Parece sempre algo muito bonito, muito interessante. Mas a Bíblia diz que o ladrão, ele veio para roubar, né? Ele veio para roubar a força dos filhos. Ele veio para roubar a paixão do coração da igreja de Jesus. Ele veio para roubar a alegria de servir a Deus, de pertencer a Ele. Quantos filhos de Deus têm parado no tempo e não têm conseguido viver o seu propósito em Deus? Quantos filhos de Deus têm sido roubados na sua força e não consegue mais se movimentar, está paralisado diante das situações? Quantos filhos de Deus perderam a paixão e a alegria por se mover em prol do reino de Deus? Hoje tudo é mais importante do que fazer algo para Deus. Hoje tudo é mais importante do que viver os planos de Deus, porque eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus planos, os meus projetos. E como nós já falamos inúmeras vezes, não tem nada de errado nisso. Mas como filhos, nós precisamos nos posicionar e entender o nosso lugar. E eu sei, sabe, queridos, que existem tantas coisas que podem tentar roubar a nossa alegria. Existem tantas coisas, nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo, né, e o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por momentos difíceis, e sim, esses momentos muitas vezes tentam roubar a nossa alegria. Nós vemos vários exemplos na Bíblia, né, como o exemplo de Jó, em um tempo de tribulação, um tempo de percas, mesmo estando fiel ao Senhor, ele passou por muitas aflições, ele passou por provas que eu acho que nenhum de nós seria capaz de passar. Também nós vemos o profeta Elias, né, que se escondeu na caverna ali, num momento de crise, de medo, né, se escondeu e chegou a pedir a sua própria morte. Nós vemos em várias passagens nos Salmos, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, falando das suas angústias, dos seus medos. Então nós sabemos que a nossa vida não é uma constante de alegria, que nós não vamos viver todo o tempo alegres, né, todo o tempo pulando, saltando de alegria. Mas nós passamos por esses momentos que tentam roubar a nossa alegria. Mas a nossa verdadeira alegria não está naquilo que nós temos, não está nas coisas, não está nas pessoas, não estão nos nossos amigos, não estão nos nossos parceiros, não estão nos nossos companheiros de caminhada. As pessoas podem falhar com você, você pode perder aquilo que você tem hoje, mas nós precisamos entender que nós não podemos perder a presença de Deus nas nossas vidas, que mesmo que tudo isso passe, que mesmo que tudo isso seja levado de nós permaneceremos confiando no Senhor. Por isso que é tão interessante nós fazermos um paralelo aqui a respeito da felicidade e da alegria, né? Nós sabemos que não é a mesma coisa. A felicidade, ela é feita de momentos, de ocasiões, de coisas, circunstâncias, né? Aconteceu algo bom na nossa vida, a gente sente super feliz, né? Quando você conquista algo, um sonho, né? Quando você realiza algo na sua vida, você passa por momentos de muita felicidade. Quando tem o dia bom, quando o dia não é tão bom, né? Mas a alegria é diferente. A alegria, ela é um sentimento interno, que ela não é produzida por coisas, né, ou simplesmente por circunstâncias. A alegria, ela não é afetada simplesmente por isso, né? Nós podemos ver lá em Abacuque 3,17, eu quero ler essa passagem com você. Abacuque 3,17.
Abacuque 3,17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, você já viu um filho de Deus, que ele tem tanta convicção de que ele é do Senhor, de que ele pertence a Deus, que às vezes pode estar faltando mantimento na sua casa, que às vezes ele não tem o dinheiro de pagar aquela conta amanhã, né? Que às vezes ele está passando por lutas, dificuldades, ele pode ter sido traído, ele pode ter sido abandonado, ele pode ter passado por inúmeras situações, circunstâncias que nos levariam lá para o pó, para o fundo do poço, mas a confiança dele continua no Senhor, a alegria dele continua no Senhor, porque ele entende que a alegria dele não está nessas coisas, a alegria dele não vem daquilo que ele pode conquistar, mas vem do Senhor, e isso não pode ser roubado de nós. Essa certeza, queridos, não pode ser roubada de nós. Mas existe algo que rouba a força do Filho de Deus. Existe algo que rouba a alegria da vida do cristão. Você sabe o que é? É o pecado. O pecado, ele vem para roubar a alegria, né, dos filhos de Deus. É a porta, é a legalidade, porque alguém que está em Deus e que realmente está aliançado nele, que está conectado com o Senhor, né, pode acontecer o que acontecer à sua volta, ele vai permanecer. Pode vir a doença, pode vir o dia mau, pode vir a tribulação, pode vir as percas, pode vir tudo, ele vai permanecer no Senhor, porque ele está confiando, inabalável no Senhor. Mas existe algo que abre a porta para que o ladrão da alegria venha e roube a nossa alegria, que é o pecado. E sabe, às vezes você pode até pensar assim, tem que falar de Jesus, ficar falando do pecado, ficar falando do diabo, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, tantos e tantos cristãos dentro da igreja, talvez aqui embaixo do som da minha voz, têm sido tão assediados pelo pecado. Quantas pessoas têm vivido embaraçadas no pecado, mesmo conhecendo Jesus, mesmo vindo à igreja todo domingo? Quantos cristãos têm vivido uma vida presa e amarrada pelo pecado, queridos? Não consegue correr para Jesus, não consegue cumprir os propósitos de Deus, não consegue ter liberdade para fluir em Deus, porque está sempre preso e amarrado por alguma situação, por alguma circunstância, por algum pecado. Está sempre sendo assediado pelo pecado e muitas vezes flertando com o pecado, permitindo situações, brincando com algumas coisas que sabe que vai levar a percas, que vai levar ao distanciamento do Senhor. Nós precisamos ser muito sérios com isso, sabe? É porque nós realmente precisamos, todo cristão precisa entender a seriedade disso, de que nós não podemos brincar com o pecado, de que nós precisamos ser sérios com a nossa vida com Deus, com a nossa vida espiritual, que nós não podemos deixar que essas coisas nos impeçam de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, que não é só vir na igreja no domingo, que não é só vir em um culto, que não é só agradecer a Deus pela semana, não é só isso que Deus espera de mim e de você. Existe uma obra para ser feita lá fora e muitos filhos de Deus estão atados, amarrados, presos e não conseguem se mover, não conseguem correr, não conseguem fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Nós precisamos sempre lembrar os prejuízos e os danos que o pecado traz para a nossa vida. Às vezes nós pensamos assim, Deus é tão misericordioso, é tão bom. Deus é bom, Deus é um Deus de amor, e é verdade. Não, é só eu pecar, depois eu peço perdão para Ele. Lembra o que nós estávamos lendo ali no Salmo 139? Senhor, Tu conheces, Tu me conheces, conheces cada um dos meus pensamentos. O Senhor conhece as nossas intenções. Ele sabe aquilo que nós estamos pensando antes mesmo de nós, desse pensamento chegar.
Antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele já conhece. Então nós precisamos sempre lembrar dos prejuízos que o pecado traz para a nossa vida e precisamos levar isso a sério, porque Deus leva a sério a santificação. Deus leva a sério a santificação da sua igreja. Deus leva a sério. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E nós estamos em um processo. Eu não estou falando isso aqui para trazer condenação para você. De forma nenhuma eu falo isso com muito temor no meu coração. Com muito temor, porque essa palavra, antes de tudo, é para mim. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus entende. E Deus valoriza a santificação. Estamos todos em um processo, caminhando com o Senhor, né? Olhando, correndo para Ele, se voltando para Ele. E eu quero que você entenda que eu não estou dizendo aqui, né, que todo mundo que está passando por um momento de tristeza na sua vida, que é por conta do pecado. Pelo contrário, nós já falamos isso lá atrás, né? Mas nós sabemos que nós somos criados para ter relacionamento com Deus. Nós somos criados para estar conectados com Deus. E o pecado, ele faz exatamente isso. Ele nos separa de Deus. Ele rompe a nossa aliança com Deus. Ele nos tira da presença de Deus. Ele nos coloca na pior condição que nós poderíamos estar, que é distanciados de Deus, do nosso Criador, daquele que nos amou antes mesmo da fundação do mundo, que desejou estar conosco, que desejou nos amar, que desejou te chamar para perto, te chamar de filho. E o pecado tem separado os filhos. E sabe, gente, muitas vezes eu vou falar algo por mim. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Entreguei minha vida para Jesus e eu nunca saí da igreja. Durante todos esses anos, desde os meus 8 anos de idade, eu nunca saí da igreja. Mas durante todos esses anos, o meu coração se distanciou de Deus muitas vezes. Mesmo dentro da igreja, eu caí. Mesmo dentro da igreja, eu pequei. Mesmo dentro da igreja, eu estive longe e distante da comunhão com Deus. Quanto tempo, às vezes, nós perdemos estando ali. Nós ainda estamos ali. E graças a Deus, eu louvo a Deus porque eu nunca saí da casa. Mas eu sei que meu coração saiu muitas vezes. E eu precisei tantas vezes me voltar para Deus. Eu precisei tantas vezes consertar, me voltar para Ele, me arrepender. E eu quero falar rapidamente aqui sobre alguns estágios do pecado, né? 3 estágios que acontecem do pecado. Porque o pecado, ele é assim. De fora, ele parece muito bonito, muito atraente, muito legal, muito emocionante, né? Mas o fim dele conduz à morte, como a palavra de Deus diz. E o primeiro estágio é a tentação, né? Lá em Tiago 1,14, eu não vou nem abrir porque o nosso tempo já está avançado aqui, mas Tiago 1,14 fala que cada um de nós é tentado quando nós somos atraídos e seduzidos pelo nosso próprio desejo. Nós somos tentados quando nós somos seduzidos e atraídos pelo nosso próprio desejo. E nós sabemos que nada acontece de uma hora para outra. O pecado, ele não acontece do dia para a noite, né? Nós vamos sendo seduzidos ali, nós vamos sendo envolvidos por algo, né? Por um pensamento, por um sentimento, por algo que você viu que você não deveria ver. E você começa, não, meu Deus, não posso, né? Mas aí o pecado, aí vem aquela sedução na sua mente, né? E às vezes vai te dominando. E se você não for muito rápido em resolver, se você não for muito rápido em correr, se você não for muito rápido em pedir perdão, se você não for muito rápido em confessar, se você não for muito rápido em pedir ajuda, se você não tiver um coração humilde, às vezes isso nos leva para o segundo estágio, que de fato é a queda, né? Quando você cede. Quando você cede aquelas vozes, quando você cede a tentação, quando você cede a algo que você sabe que não deveria fazer, algo que você não deveria falar e de repente você se vê diante daquela situação. E lá em Tiago 1,15, né, a continuação desse versículo fala assim: então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte.
E a primeira coisa que acontece, né, naquele primeiro momento pode parecer algo muito bom, muito interessante. Mas logo depois, né, vem o quê? Vem o ladrão da alegria. Né, ele vem e ele de fato rouba. Ele rouba. Ele rouba a nossa alegria. Sabe, gente, o pecado, ele não passa na nossa vida despercebido. Ele não passa sem deixar um rastro de destruição. Ele não passa sem deixar uma marca. Ele não passa sem arrancar pedaços de nós. Né? O pecado vem e ele nos machuca realmente, ele nos maltrata. Quando nós temos essa identidade de filhos de Deus, e nós não estamos vivendo na prática do pecado, quando nós pecamos, né, isso dói em nós. É a primeira coisa que a tendência, né, é a vergonha, é a culpa, é a acusação, porque o inimigo das nossas almas, ele começa a trazer toda a acusação, né, e nos dizer que nós falhamos, que nós erramos, que nós não somos dignos do amor de Deus, né, e muitas vezes nós ficamos ali naquele lugar, prostrados ali diante de uma situação, às vezes sem forças de correr, de pedir ajuda. Quantos cristãos estão paralisados? Quantos cristãos pararam de correr para Jesus, estão simplesmente existindo ali, não conseguem, né? E deixa eu te falar uma coisa interessante, porque quando nós vemos aqui o primeiro pecado, né, que foi o pecado de Adão e Eva, não foi um pecado de prostituição, não foi um pecado de adultério, não foi um roubo, não foi um homicídio, foi uma desobediência. Eles desobedeceram a palavra de Deus. E às vezes, sabe, soltamos uma mentira, falamos o que não deveríamos falar, agimos com falta de amor, né? Ou tantas outras coisas que também são pecado. Nós é que classificamos aqueles que são mais sérios ou não, né? Mas pecado diante de Deus é pecado. Quantas vezes desobedecemos a palavra de Deus? Quantas vezes, né, agimos com orgulho no nosso coração, com rebeldia? Quantas vezes diante de Deus? E tudo isso nos separa de Deus, da comunhão com Ele. E nós precisamos ser muito sérios com o pecado. Com o pecado, não é com a pessoa, né? Porque a pessoa sempre foi alvo do amor de Deus e é alvo do amor de Deus. E nós precisamos amar as pessoas, mas o pecado, nós mesmos precisamos ser muito sérios com relação a isso. De não tolerar, porque às vezes quando nós vamos pecando, inconsequentemente, né? E vai, nós vamos ficando tão cauterizados que nós nem conseguimos sentir mais nada. Sabe quando uma pessoa já peca e acha normal, e nada mais mexe com ela, já, tranquilo, tanto faz. E o terceiro estágio é a consequência. E infelizmente, muitas pessoas às vezes temem mais a consequência do que o próprio pecado em si. Muitas pessoas às vezes estão muito mais preocupadas com a sua reputação, o que as pessoas vão pensar agora de mim. Isso aqui, muitas pessoas infelizmente estão mais preocupadas com as percas do que preocupadas em ferir a santidade de Deus, o coração de Deus, do que se distanciar de Deus, do que se afastar da presença de Deus. E nós não podemos pensar assim, sabe? Quando pecamos, às vezes a tendência é fazer como Adão, né? Que quando ouviu a voz de Deus, o que ele fez? Se escondeu. Às vezes nos escondemos. Começamos a nos esconder, a fugir, a tentar fugir da presença de Deus. Mas aí o salmista diz: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao mais alto céu, lá o Senhor está. Se eu colocar a minha cama lá nas profundezas, lá o Senhor está. Para onde eu posso fugir da presença de Deus? Ele está com você. E se de repente você estiver lá no fundo do poço, Ele está com você. Você não pode fugir da presença dEle. Ele está lá. E se de repente você parou no tempo, Ele está lá, te chamando ainda. Adão, cadê você? Cadê você que não está mais aqui na viração do dia, no momento de comunhão? Cadê você que não vem mais para o nosso tempo a sós? Cadê você que não tem mais alegria pela minha presença? Cadê você, Adão? Onde você está? O pecado, ele é sério e ele leva à morte,
Lá em Romanos 6:23, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas sabe, esse não é o fim. Esse não é o fim da nossa história. Esse não é o fim. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 João 2:1: Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Esse não é o fim. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a pecar em algum momento da nossa vida. Nós estamos sujeitos a falhar, nós estamos sujeitos a sair do plano original de Deus para nós estamos sujeitos a tropeçar em alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Nós não estamos sozinhos, nós temos um advogado, que é Jesus e que é justo. Confesse e receba o perdão de Deus. Lá em 1 João 9, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em Provérbios 28:13, a palavra de Deus diz que quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Lá em Atos 3:19, a palavra de Deus diz: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Lá em Zacarias 1:3, o próprio Deus diz para nós: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Voltem-se para mim, voltem o coração de vocês para mim, se voltem para mim e eu voltarei para vocês. Essa é uma promessa de Deus para nós. Onde você está? Deus continua buscando o homem, resgatando o homem. Tantos e tantos anos depois dessa primeira queda, Deus ainda continua nos chamando. Sabe, se de repente, você assim como eu, em algum momento da minha vida, mesmo estando ali com o Senhor, deixei o meu coração ir para lugares tão distantes. O Senhor te chama, volte-se para mim. Volte-se para mim, eu me voltarei para você. Volte o seu coração, volte o seu olhar, volte a sua atenção para mim. Porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Amém?